21 de fevereiro de 2023, Itagiba, Bahia. O jovem zootecnista André Sampaio, que tinha fome de viver, é encontrado sem vida. O primeiro choque de uma morte tão inesperada chega junto com uma investigação que pode apontar diversos caminhos. Confira a entrevista que fiz com a irmã de André, que fala do irmão antes e depois de sua partida. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final. Essa conversa que eu vou ter, desse encontro que eu vou ter com a Fabiana, que perdeu o irmão no começo do ano de 2023, no dia 21 de fevereiro de 2023, lá na Bahia, em Itagiba, né? Acertei, Fabiana? Itagiba. Não. Itagiba, tá vendo? Não pus o acento, fiquei Itagiba. Fabiana, seja muito bem-vinda ao canal. Muito obrigado pela sua disposição em contar a história do seu irmão. Eu sempre digo que as vítimas, elas perderam a voz. E a voz são as pessoas que a amavam aqui, que a amam. Porque eu acho que o amor não acaba nunca. Esse verbo não vai para o passado, né? Principalmente de uma família que parece tão inteira, que era tão coligada como vocês são. Queria que você me ajudasse a contar a história do seu irmão, do André, antes da gente entrar no caso em si, de tudo que aconteceu, nesse crime que mostrou um grande trabalho de investigação, porque poderia ter passado como e não um homicídio. Queria conhecer o seu irmão. Seu irmão morre aos 40 anos. Quem era o André? Quais eram os sonhos dele? O que ele fazia? Me ajuda a conhecer o seu irmão, por favor. Como você bem disse, foi bem cedo essa morte dela, bem prematura, e assim, a família está bem abalada com tudo isso. E antes de falar um pouquinho dele, me desculpa até cair naquela questão que eu estou um pouco nervosa, sério. Não, Mas assim, normal. eu não posso deixar de agradecer. Antes de falar sobre ele, eu gostaria muito de agradecer. Agradecer a todos aqueles profissionais que se dedicaram e que chegou até esse momento aqui. Agradecer ao seu canal. Assim, eu não conhecia seu canal e, infelizmente, por um motivo ruim, eu vi a conhecer o seu canal e eu gostaria de te dizer que o seu trabalho é importantíssimo. Eu gostaria realmente de pontuar isso. E, independente da gente ter um êxito no nosso objetivo, que é fazer justiça, eu gostaria que todas as pessoas que estivessem nos ouvindo aqui e assistindo entendessem a relevância e a importância de canais como o seu, que não é só assim fazer a justiça, entendeu? A gente aprende sobre alguns comportamentos que a gente não percebe. E assim, ouvindo suas entrevistas, e eu tive esse privilégio de assistir alguns vídeos, eu percebi que o seu canal, eu posso lhe dizer que salva vidas. Salva vidas no sentido de fazer justiça, de dar voz a quem está injustiçado, assim como dar voz também ao outro lado, que eu sei que você sempre pontua isso, muito bem colocado, e a gente tem essa oportunidade de entender, de ver que existem comportamentos assim, que já sinalizam que tem alguma coisa errada, e assim, isso é muito importante, muito importante, e assim, eu gostaria até de fazer um apelo aí a quem está assistindo, que perceba isso. Um canal tipo o seu é um canal que deveria realmente ter um programa de TV, certo? Porque salva vidas, salva vidas. Isso aí é um fato. É muito bom a gente desabafar, a gente como família, como vítima, desabafar.
Então, vou falar um pouquinho do meu irmão. Você Antes de pode mais até me nada, eu queria até interromper. te agradecer pelo tudo que você falou, te agradeço de verdade. E eu acho que até fico lisonjeado com tudo que você disse, e eu gosto muito, inclusive, de estar no YouTube, porque eu acho que a possibilidade mundial, sem censura, sem nada, eu acho que isso abrange cada vez mais também. Fico muito, muito, muito tocado por tudo que você disse. Muito obrigado. Então, agora eu quero conhecer o seu irmão. Muito obrigado mesmo, eu fiquei aqui emocionado. Agora vamos para o André. Quem era o André? Então, André, aos 40 anos, era uma pessoa que fazia o que gostava. Ele é zootecnista e trabalhava no que gostava. Ele amava animais e tinha o privilégio de trabalhar com aquilo que ele gostava. Eu diria até que ele era uma pessoa bem melhor do que eu. Eu me questionei como ser humano umas duas vezes, assim, com relação a ele. E depois que acontece que a gente reflete sobre tudo isso, né? Eu lembro que em 2021 a gente teve uma enchente muito grande em Darimeira, é, e aí André foi ajudar esse pessoal. A gente conseguiu até a ajuda do pessoal do Sul, do pessoal de São Paulo, né, de vários locais se sensibilizaram com essa cheia na Bahia e a gente recebeu muito apoio, né, nós aqui baianos, e aproveito até para agradecer. Aí eu me lembro que nessa época eu falei assim, irmão, tu vai largar o teu trabalho e vai lá ajudar o pessoal? Aí ele falou assim comigo: eu já dei uma ligadinha, lá tá tudo bem, as pessoas estão bens, a gente precisa ajudar as pessoas que realmente estão precisando. Lá é mais animal. Então, assim, esse era o André, aquele que ajudava. Então, assim, foi uma das lições que eu tive, assim, com ele. E uma pessoa extremamente amorosa, extremamente amorosa. Depois que tudo aconteceu, a gente até fica perguntando às pessoas: vem cá, o que pode ter acontecido? O André tinha algum. Não, André não tinha inimigo. André era uma pessoa do bem. André não brigava com ninguém. E assim, até no depoimento da acusada, que é a companheira, ex-companheira dele, né? Tem lá escrito que ele é uma pessoa extremamente amorosa que amava a família. Ele é uma pessoa assim, grudenta, digamos assim. Eu digo também que minha mãe não perdeu só um filho. Minha mãe perdeu uma pessoa que sempre falava, eu te amo, eu sempre fugi um pouco dele, Beto. E eu até me questionei depois do que aconteceu, né? Que eu não gosto muito de Você não é abraço, né? grudenta. Você não é. Exatamente. E às vezes eu me esquivava um pouco, e ele era esse tipo de pessoa, que ele era de abraçar, ele era dizer eu te amo, ele sempre dizia, e isso me fez refletir também como ser humano. A gente não, eu particularmente, a maioria das pessoas não fala, eu particularmente dificilmente falava, eu te amo. E eu vi o quanto isso me afetou, porque eu poderia ter dito isso a ele em vários momentos, e eu não disse. Então, assim, e foi uma coisa assim, prematura. Eu lembro que até que eu assisti uma entrevista sua, não me recordo assim, e você falou assim, que teve, que seu pai faleceu, mas que você, graças a Deus, teve a oportunidade de viver aqueles momentos com ele. Então, assim, a gente não teve isso, e isso é importante. E que as pessoas que estão aqui nos assistindo aprendam isso também. É importante, porque na minha cabeça eu só falava assim: você não precisa dizer que eu te amo, você chega lá e você demonstra que ama a pessoa de outras formas. Sim, isso é importante. Mas um ouvir um eu te amo também é muito importante. E Né? Não você só para já a pessoa. mudou? Você já mudou hoje? Você fala eu te amo? Digamos que eu comecei a falar, mas eu tenho certeza que eu ainda preciso melhorar muito. Isso aí, eu sei disso, eu sei disso. Então, assim, isso também serviu de lição, né? O que não mata fortalece. E apesar da dor que a gente vive, eu me sinto hoje mais fortalecida. A gente aprendeu muita coisa com isso, aprendeu quem são as verdadeiras pessoas, quem está com você do seu lado, você está entendendo? E pessoas até que eu digo assim, humildes, certo? Que não tem muita instrução, e na hora assim da dificuldade, você vê que ela te dá um apoio. Eu não digo nada de material, mas um oi, não, vou visitar sua mãe, que assim, é uma dor inenarrável. Para você ter uma ideia. O pessoal sempre fala, tem uma expressão que usa assim, que toma uma surra, chega se urinou, né? As pessoas assim, eu vi, eu vou ser sincera, a pior cena que eu vi
Não foi nem meu irmão, foi eu que fui reconhecer o corpo. Eu e minha outra irmã. A pior cena que eu vi foi minha mãe recebendo essa notícia. Ela se urinava, ela gritava de dor. Isso aí é o que mais me marca, é isso aí, a dor de uma mãe. Eu tenho duas filhas e assim, eu não gosto nem de imaginar tamanha dor. E eu tive esse desprazer, esse dissabor de ver minha mãe gritando de dor e praticamente se urinando. A gente tem que levar ela correndo. Isso é dor, uma dor que vinha assim do íntimo. Eu lembro que certa vez também, não sei se eu li, não sei se eu ouvi, mas a Glória Pérez falou assim, que quando viu a imagem da filha, que ela queria botar no útero, Ela algo queria assim. voltar com ela para dentro do útero dela. E assim, eu vi isso na minha mãe, né? Ela perdeu não só um filho, mas perdeu aquele amorzinho que dos filhos era o mais amoroso, era quem falava eu te amo. E assim, uma das minhas motivações de estar aqui dando essa entrevista e me expondo é assim, alertar as pessoas e também de alguma forma ajudar para que outras famílias não passem por o que a gente passou. É, eu vou tentar começar um pouquinho assim do início, porque às vezes eu estou É, atropelando, não, né? não tem Para o problema. pessoal entender A o gente porquê. vai. Eu gosto que as pessoas falem. Só uma coisa sobre a sua mãe, a dor da mãe não é só a perda de um filho, é o arrancar do filho. É assim, ela não perdeu um filho para uma doença, ela não perdeu o filho para um acidente, ela não perdeu o filho para uma tragédia, ela perdeu o filho inesperadamente porque alguém arranca dele, arranca ele dela. Então eu queria saber uma coisa assim. Temos o André e nós temos uma outra personagem que é essa mulher que você não quer falar o nome, que é a companheira dele. E eles chegaram a casar, não? Sim, eram 16 anos, casados Então, há 16 casados anos. mesmo. É. Então, era o marido e mulher, e eles. Essa mulher entrou na existência de todos vocês. Como que ele conhece. E você não quer falar o nome com toda razão, você não quer nem citar o nome do demônio, vamos chamar assim. Mas como que o André e essa sua ex-cunhada se conheceram? Como que ela era? Como que foi esse convívio de 16 anos com ela dentro da sua família? Me conta agora essa parte de como que vem. Porque o André, com 40 anos, ele ficou quase metade da vida dele com ela. Exatamente, exatamente. Então, a companheira dele, né, é uma pessoa, assim, bem imperativa, é uma pessoa de uma personalidade muito difícil, muito inteligente ela, assim, não vou negar isso, é, mas tinha dificuldade de relacionamento com todo mundo. Inclusive nos depoimentos das testemunhas, que são a maioria parentes dela, porque foi na cidade próxima ele trabalhava em Itajubá e o pessoal dela é de Ipiaú, Dariumeira, que são cidades próximas. Então, a maioria das testemunhas aí são parentes. Nos próprios depoimentos, está lá escrito. Um deles diz assim, uma prima, relata que os barracos quem fazia era ela, né? Está escrito. Ela é extremamente ciumenta. E o primo também diz assim, que André não tinha ciúme, o ciúme era mais da parte dela. É, deixa eu ver, a mãe disse que evitava falar porque ela dizia para não se meter na vida dela. Tudo que eu estou falando, A mãe da companheira dele, a sogra isso, do seu irmão. isso, A isso, própria isso. família dela dá um depoimento que corrobora uma personalidade difícil dela, é isso? Exatamente, é exatamente isso aí. Uma personalidade difícil, você falou tudo. E assim, ela particularmente queria ter filho e aparentemente meu irmão tinha dificuldade, chegou a fazer uma cirurgia de Exato. varicocele, né? E assim, em todos os momentos que tinha, ela sempre dava um jeito de humilhar ele em relação a isso aí, que não podia dar um filho, que ia fazer um filho com outra pessoa, algumas coisas assim desse nível, né? E existiu isso também. Então, é basicamente isso. A família da gente não tinha uma boa relação com ela, mas a gente sempre respeitou. É, foi a escolha do meu irmão e a gente sempre foi muito educado e sempre respeitou. Meu pai não falava com ela, porque ele não admitia que ela tratasse meu irmão Lógico. dessa forma, humilhando. Então, assim, meu pai, ele não falava com ela, já tinha uns 4, 5 anos, não me recordo. É,
E assim, a gente nunca imagina nada desse nível. Mas E eles se conheceram como? Eles eram novos. Ele tinha o quê? é, 24. Porque eu digo que é o seguinte, a fase da infância você não lembra da tua vida, você só consegue viver de fato a partir dos 15, 14 anos. Então ele viveu mais tempo com ela do que sem ela. Como que eles se conhecem? na faculdade, os dois eram zootecnistas, né? Então, na faculdade de zootecnia, eles se conheceram, se eu não me engano, foi em Tapetinga. E aí começaram a namorar, e depois do namoro, noivado, me parece que eles tiveram um término, depois voltaram, e aí eles se casaram. Mas você lembra assim quando ela chegou a primeira vez, ou o começo, ela tentou ser simpática, ou desde sempre ela foi uma pessoa que parece, pelo que você está me dizendo, uma certa abusadora dentro da relação? Não vou mentir, eu não me lembro assim. Eu não cheguei aí no casamento dele. É, Por que não? eu não me recordo. Não, eu não fui. O casamento foi em Piauí, eu não fui. Você não Mas foi por assim, quê? lembranças. Eu não lembro, vou ser bem sincera, eu Ah, não não é lembro se porque eu você não estava gostava trabalhando. dela? Não, eu não me lembro. Isso aí eu não me lembro, certo? Eu realmente não me lembro, Mas é porque porque eu não fui. você tinha antipatia a ela, não? Você conseguia conversar Na com... realidade, eu sou uma pessoa que eu sempre tento ver o lado bom das coisas, né? E assim, eu até tentei de todas as formas. Não, o pessoal deve estar implicando, não é possível. E assim, qual o problema o homem fazer todas as vontades da mulher? Eu tentava não ter esse preconceito, mas assim, realmente ela era uma pessoa difícil. E eu procurava me afastar, porque falta de aviso não foi, né, da gente. Eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com ele, eu falei, irmão, você tem que fazer alguma coisa. Até as conversas de WhatsApp, ela às vezes li e respondia por ele. Eu ainda brinquei assim com ele, vamos fazer um código, vamos fazer um Nossa. código. A gente faz um código e aí você responde. Mas aí depois eu vi que isso não funcionou. A minha outra irmã era mais inteligente do que eu, assim, e ela quando conversava com ele, pedia para mandar um áudio, que aí ela tinha certeza que era ele. Eu não tive essa maldade. Eu realmente não tive. Uma vez eu fui dormir na casa deles e isso me marcou muito. Aí, do nada, ela foi dormir, não falou comigo, ficou com a cara fechada. Aí eu me lembro que nesse dia eu mandei mensagem para Painho. Eu falei, Painho, nunca mais na vida eu vim aqui dormir. Até hoje eu me pergunto, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque às vezes você faz alguma coisa sem querer. E eu me Sim. pergunto, meu Deus, o que foi que eu fiz para ser tratado desse jeito? Aí, assim, de uma certa forma, ele foi se afastando de todo mundo, sabe? E foi uma decisão dele. A gente avisava, a gente falava, eu tentava apaziguar, não, não Então, faça Fabiana, isso. mas aí eu vou ter que defender o teu irmão nesse sentido, que é o seguinte, quando você vive uma relação abusiva, seja homem ou mulher ou homem, o abusado, ele não tem opção, ele não sabe nem que tem, ele está num quarto sem saída. Ele tem um vício, o abusador consegue introjetar nele um vício de alma, ele retira. Para ele não é fácil, para ele não é simples, para ele é doído ouvir, ver o afastamento da família e não conseguir se desvincular dela. Você me falou até que eles chegaram a romper alguma vez, é isso? É, antes do noivado, acho que sim, eles chegaram a romper, porque E, tem no depoimento dela e também. por que eles romperam, você sabe? Não sei. Não Não sabemos. sei. Porque, assim, em algum momento ali ele tentou se desvencilhar. Quando vocês questionavam ele, como que ele ficava desse afastamento por conta dela? É assim mesmo, ela é assim mesmo, é o jeito dela. Ele sempre respondia dessa forma. Ele era uma decisão dele, e eu até entendo isso aí, e tenho até estudado um pouco sobre isso também. Porque realmente você está tão inserido naquele meio que você não entende, né? E por mais que as pessoas falem, essas pessoas se tornam chatas, né? E de uma certa forma, a Não, e vítima ele não entende. sabe que você tem razão. Ele sabia que o que vocês apontavam era verdade. Ele só não conseguia se desvencilhar daquilo. É um vício como um alcoólatra, um vício como um drogado. Ele sabe que aquilo faz mal, mas ele não consegue não tomar. Ele sabe, com certeza, seu irmão é inteligente, formado e tudo mais, ele sabia que ele era dominado. Ele sabia que ela era dominante. Mas ele não conseguia. É muito complicado isso. As pessoas têm que entender que relações abusivas, elas não têm o reto, a clareza, e nem a pessoa não deixa de saber o que ela está vivendo. Apenas ela não consegue sair porque não é fácil de verdade, precisa de muita terapia. Teu irmão fazia terapia, você sabe? Alguma coisa assim?
Que eu Não saiba, não buscava, não. fazia. E você me Que eu saiba. contou que ela já tinha situações de humilhação pública. Até chegar na Sim, humilhação sim. pública, ela já deve ter tido humilhações só entre eles, porque ela vai buscando segurança, né? Até onde que eu posso ir aparecendo. E isso foi tempo todo ou isso marcou muito, que é exatamente o período que o seu pai para de falar com ela 5 anos antes? Assim, ela sempre. É fato que, ultimamente, nos últimos anos, isso se intensificou um pouco. Mas, assim, sempre foi. Ela sempre foi a mandona da Da relação. história. Isso aí é fato. É, isso. E sempre foi, sempre foi. Ela até alega que a nossa família, tinha preconceito com relação a ela, porque, segundo ela, ela era negra. Mas, assim, nossa família nunca teve preconceito com relação a isso. Os avós do meu cunhado são negros. É, o neto da minha irmã é negro. Ele não é um negro assim, de uma cor muito Não, escura, mas é mas é negro. negro. É negro. Assim, o que a gente tem preconceito, sim, é da forma como você trata as pessoas. Isso sim. E isso nunca impediu a gente também, apesar da gente saber de tudo isso, nunca impediu a gente de ajudar, de estar lá junto, de apoiar. Eu lembro que meu irmão, ele conseguiu um emprego no oeste da Bahia. E aí eu lembro que eu falei, painho, graças a Deus ele conseguiu. Aí ele vai sair um pouquinho daquele ambiente que aí ele poderia respirar e ver o que é que ele estava vivendo, você está entendendo? E assim, no início ele dizia que não ia, porque não tinha como deixar ela sozinha. Aí meu pai, mesmo sem falar com ela, não. Meu pai pegou o caseiro de onde ele mora, né? Que pai mora na fazenda. Pegou o caseiro e falou: Não, não, filho, deixa ele lá com ela. Você vai, ver como é o trabalho, vai se estabilizar. Depois você leva ela, mas não perca essa oportunidade, não. Quer dizer, mesmo com todo esse relacionamento ruim, a gente tentava ajudar de todas as formas. E assim, eu achei que meu irmão ia respirar, ia ver um pouquinho assim o que é que ele estava vivendo, se isso realmente era bom, se não era. Porque quando você sai daquele contexto, você tem um ambiente diferente, você tem a possibilidade até de refletir. Mas assim, infelizmente foi pior. Porque esse caseiro que ficou lá com ela, se eu não me engano, foi uns 20 dias. Falava que era o tempo todo ligando Para para André. ele, isso, e infernizando para voltar. Eu lembro que ela me mandou até uma mensagem: Olha aqui onde seu irmão está morando. Isso não tem condição. Porque assim, quando você vai implantar alguma coisa, obviamente Lógico. não está bem estruturado. E é o Mas trabalho assim, dele é esse, inclusive, é estruturar. Exatamente. E aí, eu lembro que, tipo, fazenda, essas coisas, às vezes não tem sinal. Aí eu lembro que ela falou assim comigo: Olhe, André não dá notícia, ele sumiu. Aí eu falei: Rapaz, deve estar sem sinal, tá chovendo muito. Por favor, quando ele estiver lá de novo, pede para ele mandar a localização, que qualquer coisa a gente sabe onde é que ele tá, né? Eu fiquei assim, preocupada, porque realmente poderia ter acontecido alguma Sim, coisa. lógico. Aí eu lembro que ela falou assim comigo: Não, o celular dele é rastreado. Aí eu falei assim, poxa, quer Ela dizer, deve ter. eles. Eles devem ter aquele negócio que tem, que eu sou contra, de um ver a localização do outro, Os principalmente em dois, relações os dois. abusivas. Em família, mãe vê filho, é óbvio que tem que fazer. Mas ela deve ter colocado isso para controlar e ele também para ser controlado. Ela É falou um que o controle celular mútuo dele era também. controlado e o dela também, alguma coisa É assim um desse controle nível. Então, mútuo assim, ali. era mais ou menos assim a relação. A gente tinha realmente. Não era uma boa relação nem dela com ele, nem da nossa família, mas a gente sempre tentava ajudar. Prova disso é meu pai ter cedido aí o caseiro para ele Caseiro. tentar se E ele ficou nesse estruturar. emprego ou ele voltou? Não, voltou, porque não quis ficar e, paralelo a isso, ela sempre ficava pressionando ele, né? Ela dizia que não, mas o caseiro da gente falava que era o tempo todo ligando: Olha, quando você chegar, suas coisas vai estar aqui do lado de fora, essas coisas todas, né? Que deve ter sido para ele também muito difícil. E aí acabou que ele voltou. Eu ainda falei: Irmão, fique aí, você vai poder juntar seu dinheirinho, ter seu próprio negócio, não trabalhar mais para ninguém. Porque quando você implanta uma coisa, a implantação é sempre muito. Tem o ônus e o, O o ônus e o bônus bônus.
Tem o ônus e Então, o assim, bônus. É. então, assim, eu falava isso para ele: você vai conseguir juntar seu dinheiro, você abre seu negócio, você não vai trabalhar mais para ninguém, você compra sua fazendinha, você vai lidar com o que você gosta e não precisa trabalhar para ninguém. Então, E assim, isso era foi, mais ou menos assim. foi quando, que ano isso? Esse foi 2022. Então, próximo da morte 2000. dele. Ele poderia até Próximo. estar. Depois que ele morrer, a gente vai entrar na morte dele, e tudo, mas eu queria entender. Depois que ele morre, muitas vezes a gente descobre muitas coisas. Como que estava a relação deles hoje? Vocês conseguem, só através do depoimento da família dela, que vocês conseguem descobrir? Ou ele contou coisas, ou outras pessoas viram? Por exemplo, o caseiro conta que ele ficava ligando direto. Como estava? Eles estavam tendo violência física? Você sabe de alguma coisa assim? Em todos os depoimentos, inclusive dos parentes dela, é, nenhum deles relata histórico de violência física, e sim brigas verbais. Né? Nesse período todo, não houve nenhum relato de violência física. Ela não fez boletim de ocorrência contra ele, nem ele contra ela. Não Não fez. existe isso. Ninguém Não, nunca. mas Ela parece briguenta, pelo que você. Mas, o que você vai falar? Mas? mas tem um momento do processo que ela chega a falar que foi agredida nesse dia, entendeu? Eu Ela. gostaria de entrar nessa questão. Nós vamos, tá. Só uma coisa antes. E ela também não tem nenhuma ocorrência contra ela. Anterior de outras Não, pessoas, outras brigas. não, que a gente Tá. saiba, não. Como que vocês. Como que. Qual foi a última vez que você falou com ele? Eu Foi quanto tinha tempo falado antes? comigo. Acho que foi uns 5 dias antes. Ele estava bem, ele estava ok, ele estava nervoso. Tava bem, sim. Não, ele tava ótimo, ele ainda deu risada. Eu também trabalho eu sou secretária e também trabalho com questões de fazenda. Aí eu peguei, tirei uma dúvida com ele. Falei, oh, morreu cinco animais, disse que foi de cobra. Aí ele, não foi nunca, cobra? Que cobra é essa para matar cinco de vez? Tem que ser uma anaconda. Ainda assim, ficou brincando comigo. Eu falei, então eu vou tentar ver o que foi. Ele, olha, pode ter sido cobra, mas também não foi só cobra, foi cobra e provavelmente intoxicação. Porque para morrer, assim, muitas cabeças, né? Cinco Ele tinha cabeças. muita experiência em relação a isso. Tá. Aí eu falei, então eu vou avisar logo o meu chefe. E foi realmente o que aconteceu. Era intoxicação por erva daninha. Então, E foi a última vez que eu falei com ele, assim. ele estava bem. Como que você fica. Como vocês ficam sabendo da morte dele? Foi segunda-feira de carnaval de 2023. Terça-feira de Terça-feira, carnaval. terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval. Deu umas 3 horas, assim, da manhã, eu, assim, despertei e vi meu celular tocando. Eu olhei assim, aquela foto da minha tia. Eu falei assim, olhei assim. Aí, sabe aqueles instantes que seu coração para? Sim. Mas aí sua mente tenta até lhe manipular, falando, não, deve ser ligação errada. Mas aí eu falei, continuou, atendi. Quando eu atendi, eu fiquei calada. Eu falei, será que é a ligação errada? Aí minha tia, Ana Líbia, liga pra mim. Te acordei? Eu falei, pronto. Naquela hora que ela falou isso, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu falei assim, o que foi, tia? O que foi que aconteceu? Não, vou precisar que você venha aqui para feira. Eu moro em Camaçari, minha família é de feira, e André morava em Ah, Feira de Pernambuco. Santana. Exatamente. Aí ela precisa que você venha aqui em feira. Eu falei, foi o quê? Aí eu perguntei, quem morreu? Aí ela chegou e falou assim, não, vem aqui a gente conversa. Eu falei, foi painho? E meu pai já tem 70 anos e tem problemas cardíacos. Aí ela, Não, não, 70 anos é jovem. Tá, calma. é. Não, Eu eu tô, digo, eu e tô com tem problemas 50, daqui cardíacos. 20 eu tenho 70. Então, pra mim tá super jovem. Aí Aí eu falei, você. foi pai? É. Não. Aí eu, mãinha, não. Aí eu já pensei nas minhas filhas, que tinha uma que estava na ilha, tinha a outra mora no interior. Aí eu já pensei nas minhas filhas. Ela, não, fique calma. Eu falei, foi quem, tia? Foi quem? Aí ela falou, foi André. Aí eu falei, ele morreu? Vem aqui que a gente conversa. Eu falei, não, tia, fale, fale. Aí acabou que ela falou, ele morreu. Aí na minha cabeça, eu achava que era acidente de carro, porque André tem essas qualidades todas que eu listei, mas ele gostava de beber, né? Talvez até um refúgio, não sei. E ele sempre, tipo assim, ele deitava, encostava aqui e dormia. Então, assim, na minha cabeça, eu já imaginei que ele tinha bebido e que ele tinha cochilado no volante. Ele dirigia muito bem, mas que ele tinha cochilado no volante e que tinha morrido. Aí ela pegou e falou comigo, foi. Aí eu peguei.
tô indo para aí agora. Ela me deixou acreditar que foi isso. Aí, quando eu cheguei lá em Feira de Santana, graças a Deus, quando eu cheguei lá, meu pai já estava, já recebia a notícia. Então, eu não tenho essa imagem dele recebendo a notícia, só tenho da minha mãe. Aí a gente foi entender o que aconteceu. Então, meu pai, nessa terça-feira, por volta das 22h40, não me recordo assim o horário específico, recebe uma foto de André caído no chão, né? Enviado E aí, pela companheira pela dele. companheira, isso, recebe uma foto de André caído no chão. E aí, ele pede para meu outro irmão, Murilo, ligar, porque ele não falava com a Nora, né? Ele pede para meu irmão ligar para ver se André estava bem, se estava tudo bem. Aí meu irmão vai e liga. Quando ele liga, quem atende é ela. E aí, como é que André tá? Que foi? Não gostou da foto, não? Não gostou do BO, não? Foi já falando desse jeito. Ela também fala, começa a humilhar, fala palavras de baixo calão, e tá tudo bem. Aí ela responde: enquanto André não me matar, tá tudo bem. Alguma coisa assim, entendeu? Que tem Mas ele referendo a estava coisa. vivo na foto ou ele já estava morto? A gente não sabe, a gente não sabe, né? É, aí ela, e eu já enjoei da sua cara, vou desligar. Foi mais ou menos assim. Mas aí depois ela retorna uma ligação de vídeo para ele, alguma coisa assim. Aí quando retorna essa ligação de vídeo, agredindo, falando mal de meu pai, aquelas coisas todas. Quando ela liga para ele, o meu irmão Murilo ouve o seguinte: aqui não, aqui não. E aí toma o celular dela e cai a ligação. Mas quem fala que não, aqui não? Ele não sabe identificar quem foi. Foi voz de homem. Aqui não, aqui Mas ele não, não aqui não. reconhece sendo a voz do André. Não, ele não consegue dizer se foi André, se não foi, ele não reconhece, Tá. entendeu? Ele não pode afirmar isso com propriedade. E aí pronto, foi basicamente isso. Aí eu descubro ali que André tinha cometido. Mas peraí, isso ela ainda estava vivo, ele, vocês não sabem se estava vivo ou morto. Quem conta que ele morreu? Quem chama a polícia? Quem faz o que? Ela? Pronto. Aí isso que é o mais intrigante e revoltante, né? Eu cheguei em feira, foi basicamente isso aí. Eu vi a foto e aí minha tia contou a verdade, disse que tinham ligado para ela. Quem foi que ligou, tia? Foi um amigo do casal chamado, não vou nem falar o nome de ninguém aqui, Não. um amigo do casal, perito. Eu falei, oxe, um perito? Ó, eu tô ligando. Ligou para minha irmã. Minha irmã é médica, ela estava de plantão. E aí recebeu essa ligação e ele se identificou como perito, um amigo do casal, e que André tinha cometido com duas voltas no pescoço. Não tem como não ter sido. Foram essas palavras que ele Ele teria utilizou. morrido enforcado, é isso? É, se Duas voltas no pendurou. pescoço? É, enforcamento. Segundo relato da companheira, se pendurou numa corda, num varal retrátil e tinha se enforcado. E aí minha irmã liga para minha tia e minha tia passa a notícia para todo mundo, né? Para ir para feira. A notícia foi essa, para ir para feira. E em feira ela deu a triste notícia aí para todo mundo. E a companheira não ligou para ninguém? Não ligou para. Não, não ligou para ninguém. Não Foi ligou nem esse a companheira. amigo do casal, perito, que liga para dar notícia pro seu tio, é isso? Para sua irmã? Não, ele deu notícia para minha irmã, Para sua irmã, a Lívia. médica. Isso. Ele liga para ela e fala isso, a sua irmã fala como? E a polícia? E aí, eu não lembro o que minha irmã É porque aquele fez. momento deve ter sido uma É, confusão para todo mundo. eu não lembro o que foi. Eu sei que Então, ela ligou para minha outra tia, minha tia que deu a notícia para todo mundo, e aí o marido dela, meu tio Gleidson, foi lá, buscou minha irmã, e aí começou a avisar a família. Isso era por volta de meia-noite, né? Isso foi a foto foi 10 e pouca, e por volta de meia-noite, meia-noite e 40, não lembro, que minha irmã recebe a ligação, chama a minha tia Ana Líbia
e ela vai buscar a minha irmã, lá onde ela estava no plantão. Aí pronto, aí de meia-noite até de madrugada ela tentando avisar todo mundo, cada um em momentos Como diferentes, né? sua mãe chega, como é que foi? Você me contou já que ela se urinou, foi horrível isso que você falou. Mas ela chega, vocês todos já estavam sabendo. Quem estava? Você, seu pai, seus irmãos. Ela foi a última a saber? Isso. O Beto, ó como as pessoas são, né? Minha mãe estava na fazenda com a irmã dela, curtindo, né, o carnaval. E aí minha tia liga e manda voltar. Manda ir para feira porque supostamente Líbia estaria se sentindo mal. Ela não falou que era André. Você acredita que nesse meio termo, nesse translado da viagem, uma pessoa ligou e falou o que tinha acontecido? Aí ela liga para minha irmã. Aí minha irmã, é mentira isso, minha mãe, venha para cá, venha para cá. E aí quando minha mãe desce do carro, que fala, foi verdade. Aí que ela desaba. Foi basicamente isso. E ninguém tentou falar com a companheira do seu irmão? Alguém tentou ligar para ela e falar: escuta, Minha tia fulana, na o Líbia, que está minha tia na, acontecendo? Como foi? minha tia na Líbia ligou, quem atende é a mãe dela. E aí, para acertar trâmites de sepultamento, essas coisas, e foi minha tia que teve E ela essa. atendeu numa boa? Ela estava bem? Quem atendeu foi a mãe dela. A mãe dela. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Teu irmão Certinho? tinha algum problema de depressão? Alguma vez na vida dele ele Nunca, precisou? Ele nunca, tentou? nunca. Alguma coisa não? O Que a gente soubesse nunca. Ela até alegou isso em alguns depoimentos, que que mas ela que a gente alega? soubesse nunca, nunca, Ela fala o nunca. quê? Em um dos depoimentos disse que ele já tinha tentado isso uma vez, e que ela tinha dito para ele para não fazer isso porque a família ia culpar ela. Tá escrito no depoimento. Não porque ela É. ama ele, não porque ela quer bem dele, não porque ela precisa dele, não porque, pelo amor de Deus, eu não se mate. Não, é porque não se mata porque vai me fazer mal, é isso? Vai me fazer mal Caramba, legalmente. caramba, você vê como é bom a gente conversar com outras pessoas, né? Essa versão que você deu, que é óbvia. Eu particularmente nunca tinha nem Porque pensado, quando e foi exatamente isso aí. uma mãe salva um filho, não é com medo de ela ser apontada como assassina, é porque ela ama aquele filho. Você salva Exatamente. uma pessoa, porque você quer mostrar o quanto ela é importante para o mundo, para você. Não faça isso, porque você se matar, você me mata junto. Ela, a companheira dele, ela tem algum, ela foi diagnosticada com algum transtorno de personalidade limítrofe, alguma coisa assim? É, eu não sei, não sei nada em relação a Ela isso. não, O que eu não, não posso foi dizer é colocado que isso. ela foi criada com a mãe, né? Ela com certeza deve ter alguns traumas. Não sei, eu realmente não sei. Traumas não, Não... mas tem muita gente com trauma e não mata ninguém, mas é uma questão de Exatamente. é a construção da personalidade dela, né? Mas é uma Uhum. mulher que se formou, que se conheceu. Ela tem outros problemas, assim, que você sabe, Não, é com só a isso, personalidade dela que que é imperativa, forte, gosta de mandar essas coisas todas, né? ela oscilava muito Basicamente. entre você que ficou na casa dela. Ela oscilava, agora eu tô fofa e agora eu não tô mais fofa. Eu te amo, eu te odeio, era muito rápido. Eu posso dizer, baseado No que você viu ali. isso, que foi assim, ela estava me tratando super bem, a gente estava conversando do nada, e até hoje eu não sei o que foi que eu fiz, ou o que eu não fiz, e que aconteceu É isso, né? dela, né? Isso aí realmente é o Isso que a eu posso gente afirmar. deixa para os especialistas fazerem Exato. o diagnóstico, talvez até a defesa dela venha pedir. Aí vocês ficam sabendo, a sua tia liga para fazer os trâmites. Como foi o velório, o enterro? Então, aí eu, que sou chata, eu sei que eu sou chata mesmo, eu falei, não, a gente tem que ir lá, eu quero ir, eu quero ver, não, sabe? É como se eu tivesse Você tem que razão, você quer ir. ver para crer. Claro, ele não é um largado, ele tem família, eu quero ir lá, eu vou lá. E eu me recordo que algumas pessoas, não, já está tudo certo, eu já falei aqui, vai trazer, vai ser liberado. Eu falei, não, a gente vai. E aí, assim, ó, Beto, Deus se manifesta de várias formas, e assim, tudo no tempo certo, na hora certa. E quem estava decidida aí foi eu e minha irmã, a médica. E aí, nesse meio termo, meu cunhado se ofereceu para dirigir, e que foi super bem. E eu pedi para minha tia Rita,
e comigo, porque eu acho que ela ia acalmar a situação, né? A gente não sabe o que a gente ia encontrar. E aí fomos, né, para o IML. A gente chegou, tipo, 3 minutos depois, a companheira chegou. Eu cheguei a abraçar e tudo. Ela estava E aí a gente como? Como entrou. que ela estava? Ela estava Tava sentida? chorando, e assim, eu entendia que ela gostava dele mesmo, sabe? Eu acho que eu preciso ainda evoluir muito em algumas questões. Eu achava que ela amava de verdade, mas quem ama não humilha, né? Quem ama não maltrata. Quem ama não Eu mata. achava que ela tinha um amor por ele mesmo, que isso que ela fazia, apesar de tudo, eu achava isso. Eu achava que a dor dela era legítima. Assim, eu criei várias histórias na minha cabeça para tentar, de alguma forma, eximir ela da culpa. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu chego no IML, que eu vou falar com o médico, eu e minha irmã, ele fala para gente que o motivo da morte é inconclusivo, porque. E aí foi quando eu estudei, eu comecei a aprender. Ele não tinha peteca nos olhos, ele não tinha língua protusa, ele não tinha face roxa, essas coisas todas. A E amarração, o enforcamento foi posterior à morte dele. depois fez-se um exame e e descobriu que não. Que não? Descobriu que não. Que ele realmente É. morreu enforcado? Ele morreu por asfixia. Então tá, então vamos lá. Daí você descobre que estava inconclusivo. Aí, paralelo a isso, ele inclusive abriu a enciclopédia para a gente e mostrou que não tinha como dar esse diagnóstico por conta dessas questões. E que foi essa parte que eu tive, assim, realmente um susto muito grande. Ele tinha uma pancada na cabeça. O termo que o médico usou foi assim, ele foi atingido na região occipital da cabeça, e esse machucado foi produzido em vida. Ou seja, ele tinha um corte de 7 centímetros na cabeça, e esse corte foi produzido em vida. Então, na minha cabeça, poxa, se ele se pendurou e ele caiu e ele bateu a cabeça, ele não morreu enforcado. Porque ele tava vivo quando ele tomou. Porque eu acho que tem Mas infiltrado. foi criada essa dinâmica? Qual foi a dinâmica? Você vai chegar nela. É. Tá. Então, o médico falou, ele não, ele tem um machucado na cabeça e esse machucado não foi a causa da morte. Pronto, não foi a causa da morte. Então, se uma pessoa supostamente se pendura e machuca a cabeça e ele estava vivo, então não foi enforcamento. Para mim estava Sim. bem claro isso aí. Matemática, matemática. E aí, a gente fica com aquele susto, mas a gente não pode acusar ninguém, né? Porque não cabe a gente acusar ninguém. Aí eu e minha irmã, né? Não, ele não, mas não se preocupe, não, porque eu pedi coleta disso, coleta daquilo, o material vai ser custodiado direto para a delegacia, que não sei o quê. E aí a gente engole isso, eu e minha irmã, e saímos lá da sala. Eu olhei para ela e perguntei: e aí, como foi? Ela disse que tem lapsos de memória, não soube explicar muita coisa, que tinha lapsos de memória. Minha tia também Mas conversou você com ela. questiona ela, por exemplo, por que que você mandou a foto do meu irmão no chão? Ela disse que não lembra. Ela disse nesse momento ela disse que não lembrava, depois ela disse que ele estava dormindo e ela queria que ele acordasse para no outro dia trabalhar e estava atrapalhando ela, alguma coisa desse nível. Foi isso aí, basicamente isso que ela fala, né? E aí a gente vai pro velório, essas coisas todas. 7 dias depois. Ué. Pronto, 7 dias depois. Nesses 7 dias, a gente está tentando falar com o delegado de Itatiba para ver o que aconteceu, para ver se ele investigou, porque é uma morte violenta. Obrigatoriamente teria que ter tido uma perícia no local. E não teve perícia no Nossa, eu ia local. perguntar, não teve perícia na casa dela? Não teve perícia. E assim, uma das minhas motivações aqui nessa Mas live por que também não? é justamente isso, da gente alertar as pessoas da importância que é fazer uma perícia no local. Não, até porque você Não precisa teve perícia. confirmar investigando. Aliás, fica aqui o convite para o delegado, que se quiser dar entrevista,
para o outro lado da história. A gente ouve absolutamente todo mundo aqui, é só mandar o e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com. Então não foi feito porque a perícia do local conseguiria organizar a dinâmica do crime. Exatamente. Então, não foi feito perícia E no por que não local. foi? E essa é a minha revolta. Por que o promotor não pediu? Porque o promotor pode pedir. Ele, aliás, é o promotor que, na verdade, encabeça o caso no final, né? No final, não. No meio para o final. Porque a polícia investiga, ela entrega o material, o promotor tem que olhar e falar assim, cabe Não, mais o investigação. promotor pediu. O próprio delegado já pediu. E por que, Mas que não assim, foi feito? no dia do crime, não teve perícia no local. Tudo bem, Não mas teve, só teve um técnico que chegou, recolheu o corpo, colocou na bandeja. Só E não teve tirou isso. foto do local, nada? Um policial que foi acionado tirou foto do local. Com base nessas fotos, o delegado, a gente não conseguiu o delegado de Itajubá. Aí o que é que a gente fez? A gente conseguiu em Jiquié, que é uma cidade maior, para que esse delegado, eu cheguei lá para conversar com o delegado, falou, ô doutor, por favor, só quero que você investigue. Aí pronto, aí ele investigou, e ele chegou à conclusão que realmente houve um homicídio na casa. Ele passou um luminol do local da foto até o local onde o corpo foi encontrado. Então teve uma perícia. Foi feito luminol no local? Foi, mas é do corpo mesmo, no dia do acontecido, da casa, né, que obrigatoriamente teria que ter tido uma perícia, porque foi uma Sim. morte violenta. Mas, Não houve. mas pelo menos teve uma perícia com luminol para mostrar o sangue de onde saiu, para onde veio, o arrastamento do corpo. Isso tem, essa dinâmica o luminol conseguiu. Porque você pode, só se você derrubar a casa e construir outra, senão não... Ela foi morar na casa? Ela continuou morando na casa? Ela foi para a casa onde o marido dela morreu? A companheira? Depois ela saiu da casa. Tá. Depois ela saiu da casa. Então, a gente não conseguiu, com o delegado de Itajubá, a gente chegou a contratar um advogado de Piauí para conseguir o depoimento, que a gente soube que ela fez o primeiro depoimento em Itajubá, e aí a gente viu que ela já se apresentou com um advogado. A gente viu também que levaram duas testemunhas, não sei se foi ela, não quero ser injusta, levaram duas testemunhas para lá, e todas essas duas testemunhas induziam que ele era uma pessoa depressiva, né? Ele já tinha comentado isso comigo, essas coisas todas, entendeu? E isso aí foi até bom, porque nos deu a certeza que alguma coisa errada tinha mais ainda, né? E aí teve a missa de sétimo dia também. Só uma coisa antes da missa, desculpa, só perguntando aqui, te cortando. No enterro ela ficou chorando, se portando como viúva, vocês consolaram ela, ela foi falar com a sua mãe, ela abraçou sua mãe? Sim, ela abraçou minha mãe. O enterro foi enterro ou foi cremação? Isso me deixava até mais chateada. Então, aí na missa de sétimo dia, e isso também, outra coisa que me tocou profundamente foi isso aí. Na missa de sétimo dia, a gente já desconfiava, né? E aí minha tia foi com um gravador para ouvir a versão dela. Então a gente tem uma gravação dela, onde um dia conta uma versão e no outro dia conta outra versão, né? Isso aí tá gravado, registrado. Minha mãe implorou. Eu só lembrei daquele caso que recentemente você falou do pai que matou os dois filhos. Se matou. E a mãe só queria o caderno. A mãe só queria o caderno. A Jane. Eu vi minha mãe nessa cena. Minha mãe, eu quero uma roupa. Eu quero qualquer coisa que lembre meu filho. Ela não deu. Aí, para não dizer que não deu, eu acho que ela pegou um terço de André. Quando André fez Eucaristia, André tinha um tercinho, ela deu, foi a única coisa. Mas minha mãe queria uma roupa, queria o cheiro algo dela que lembrasse do filho, e ela não deu. Isso aí também me tocou profundamente. E por que não deu? Então, a gente tem esse áudio. Vocês questionaram ela? Por que você não deu? Por que não vai? Por que não... Nada. É porque não deu. Porque eu tô sofrendo muito, eu ainda vou decidir as coisas. Eu não sei te dizer exatamente como foi, Beto. Eu não deu. Justa. Meu pai eu pedi a ela. André amava animal, né? Como eu disse aí. E meu pai, André tinha um cavalo, Robinho, o nome do cavalo. André tem esse cavalo. E ele comprou antes do casamento. Ou seja, esse cavalo é dele, sempre foi dele. E aí meu pai pede. Eles estavam casados há quanto tempo? Hã? Há quanto tempo eles estavam casados?
16, Não, 16 tá, anos. 16 anos juntos. Casado mesmo, casamento, foi quando? Eu acho que eu Que ano, foi mais mais ou ou menos menos? 3 anos de casado. Mas Deixa eles eu ver se eu casaram tenho logo em aqui. seguida que se conheceram? Não, foi uns 2 anos. Porque eles noivam, daí separam, daí voltam, eles casam. Eles casam, você falou que o cavalo é antes do casamento. Isso. O cavalo é antes do casamento. Aí ele Quantos anos tem esse levou o cavalo? cavalo. Eu não sei te dizer, mas deve ter uns 18 anos, não sei. Eu sei que Entendi, foi tá. antes do Cavalo vive, eu casamento não dele. sabia, gente, sabia mesmo. Quanto tempo vive um cavalo, eu não sabia. Achei que era igual cachorro, sei. Então, tá, ele E pediu o aí cavalo e ela não deixou o cavalo. eu que pedi. Falei, ó, pai, eu queria fazer um museu com as coisas dele. Ah, eu vou pedir a vocês um pouco de paciência, porque eu também estou sofrendo. E o cavalo é como se fosse um filho para mim. Foi o que ela falou. Aí eu falei, pai, não esqueça, não vai tirar. Ela não vai dar nada. Sim. Eu falei, ela não vai tirar. Então esqueça. Então esses dois pedidos aí, a gente viu que não ia ter. Foi muito triste isso para mim. Foi muito, e você vê um pai e uma mãe sofrendo, é horrível, Beto. Então, aí, nesse missa de sétimo dia, a gente tem esse áudio onde ela diz que tinha sangue, detalhe, onde diz que tinha sangue, e onde diz que tinha sangue, e que tinha brigado. Falou que tinha brigado também. No primeiro depoimento, ela diz que ela não fala de briga. No primeiro depoimento, ela não fala de briga. Aí, no segundo depoimento, a gente conseguiu uma reunião com o doutor Rodrigo Fernando. Rodrigo, doutor Rodrigo, muito obrigada, porque foi ele que investigou. E, assim, outra lição de vida que eu tive foi com relação ao doutor Rodrigo. Porque eu cheguei assim, oh, meu Deus do céu, um homem novo. Eu falei, ai, meu Deus, vai dar certo. Eu tô lhe dizendo. E ele, assim, é um bem quietinho, sabe? E ele, eu acho que ele nem é daqui, é do Rio Grande do Norte, não sei. E eu já tive esse preconceito. Eu falei, oh meu Deus. Mas assim, foi uma grata surpresa, porque ele só investigou. Ele só investigou. Aí ele começou a colher todos os novos depoimentos. E aí, nesse segundo depoimento dela, ela relata que pode ter atingido ele na cabeça, que brigaram por causa da foto que ela enviou, que ele acordou que brigaram por causa da foto, que ele acordou e agrediu ela. Que possivelmente ela pode ter atingido ele na cabeça. São palavras que tá no depoimento dela. Que possivelmente pode ter atingido ele na cabeça. Mas ela não lembra. Ela diz que quando bebe tem lapsos de memória. E os dois estavam bebendo. Foi mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu lembro de mais. Conseguiram reconstruir os últimos dias ou o último dia dele? O que ele fez? Então, aí o doutor Rodrigo, ele começou a colher as informações. Aí ela disse que estavam em Dariumeira, na casa da prima. Disse também que, em algum dos depoimentos, não me recordo assim que foi, disse que, André, vamos, que eu não gosto de pegar a estrada de noite. Poxa, uma pessoa que digamos, ia cometer, vai se preocupar com estrada? Não, né? Ah, então vamos voltar, porque tá tarde, eu não quero pegar a estrada de noite. Aí, chegando lá em Itajibá, passam em um barzinho para beber, depois passam em outro. Eles passam o dia todo com uma amiga do casal. E vão em um barzinho, depois vão em outro, depois deixam essa amiga em casa e depois vão para a casa deles. E nessa casa deles, segundo ela, tira foto, manda para painho, e aí André acorda, aí tem essa briga, essa amiga. No primeiro depoimento, o doutor Rodrigo pergunta o que é que foi falado na ligação, ela disse que não lembra o que foi falado. No segundo depoimento, ela já disse que a companheira ligou dizendo que estava sendo agredida, mas que ela não ouvia nenhum movimento de agressão, de nada do tipo. E pronto, depois o celular descarrega e ela dorme, e no outro dia que ela vai saber o que aconteceu. Então, o percurso do que aconteceu Mas como nesse no dia outro foi. dia você não foi acordada de madrugada? Tô dizendo, essa amiga que passou o dia com Ah, essa eles amiga que foi recebeu dormir. ligação. Ela que foi dormir e acorda no dia seguinte. Diz que a acusada, ela liga pedindo socorro, que estava sendo agredida. Aí ela pergunta, você quer que eu vá aí com meu marido? Aí ela diz, não, não precisa. André já desceu. Vizinhos ouviram qualquer briga? Não, ninguém ouviu. Eles moravam, tipo, numa chácara dentro da cidade, era Ah, assim, a tá. casa um Então, pouco distante. Mas, na porta da casa,
tinha câmera, que a gente nunca soube dessas imagens, porque a gente nunca conseguiu uma investigação apurada. Nesse barzinho que eles estavam bebendo também, que a gente, depois o pessoal falou que É, porque o brigaram, né? barzinho vai mostrar Tem muita coisa, câmera. né? Como é que ele tava. E não pegaram É, essas imagens? não, a gente não conseguiu. O que a gente conseguiu foi realmente com o delegado de que o doutor Rodrigo, que misteriosamente também foi transferido, ele saiu do caso, depois de tudo isso que aconteceu. E no dia, ela liga para esse perito, amigo dela. No dia do que aconteceu, ela também liga para os parentes e tal, e liga para o chefe dela, né? Que eles trabalhavam na mesma empresa. Liga para o chefe. E o chefe vai. O chefe, quando chega, vê que ela tá na porta com um menino, né, um rapaz, e aí o chefe, ele sabiamente vai para o batalhão e volta com dois policiais, para não entrar numa cena dessa sozinho, né? Sim. E o próprio chefe diz que por volta das 19h30 ele mandou mensagem para André, e André sempre foi muito rápido nas respostas, e nesse dia, 19h30, André não tinha respondido. Ele tinha mandado mensagem porque no outro dia tinha agenda de programação. E André não respondeu. E o próprio chefe, e eu também sabia disso, disse, poxa, estranho, porque no outro dia, na quarta-feira de cinza, estava tudo certo para André fazer uma troca de um carro por uma casa. Ou seja, ele tinha planos. Ele não estava pensando, ele tinha planos. Sim. Então, ele ia trocar a L200 dele por uma casa e sair dessa propriedade onde ele foi morto. Então, como é que uma pessoa. Eu também tenho lido muito sobre isso, né? E tem todas umas Tem, você tem uma características. despedida. Quando você vai se matar de fato, você Exatamente. tem um tempo de despedida. Ele teria, eu não sou expert nisso, mas eu trabalho com isso há muito tempo. Você tem esse caminho para o adeus, né? Você tem a pessoa vai se desprendendo, inclusive aqui tem momentos também de ápice, assim, você já está pensando, você vai e faz, mas você tem, ele teria dado sinais para vocês, porque você também. Mas, no caso dela ali, quando eles investiga, o que ele conseguiu. Só uma coisa sobre o delegado ter sido transferido, isso acontece. Tá? Isso daí, ela é uma família super poderosa, alguma coisa assim? Na realidade, ela cresceu, nasceu ali e conhece muita gente. Todo mundo ali Tudo a bem, mas conhece. daí Você assim, vai na é festa. milionária, bilionária? Não. Então, assim, Não, 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 nada disso. então Inclusive, foi diziam que estavam passando ela alegou que estavam passando por dificuldades financeiras, então, né? porque Esses o tipos de delegado coisa. foi transferido, isso acontece, é normal, muda o status e tudo mais. Com isso, ele conseguiu fazer uma investigação pericial, vamos dizer. Ele manda o perito, consegue achar pelo luminol, o rastro de sangue. O que ele consegue desenhar de como foi a morte do seu irmão? É, deixa eu ver assim. O que é que ele fez? Ele colheu esses depoimentos, ele viu contradições nesse depoimento. No primeiro, ela alega uma coisa, ele ouviu também o áudio, né? Onde ela alega que tinha sangue. E assim, na foto que ele também conseguiu, a posição que ele tá com a perninha reta, tá com a mãozinha aqui assim. Então, assim, uma pessoa que cai, supostamente cai, não ia estar tão assimétrico assim. Inclusive, um dos policiais, num dos depoimentos, disse que ele achou logo estranho isso, porque estaria assimétrico. E logo quando ele viu a foto também, que tudo desencadeou por causa disso, ele viu que o corpo estava molhado, certo? E com sinais como se tivesse sido lavado, certo? E não tinha sangue no local. E assim, eu vou falar aqui alguns trechos dos exames, dos laudos, né, oficiais. Só uma coisa antes dos laudos oficiais, você vai entrar, só uma pergunta. Como que ela descobre que ele se matou? Na narrativa dela. Certo, boa. Então, ela diz que ele, como foi? Ela estava brigando, aí ele subiu e que ela saiu para dar comida ao cavalo. Sendo que a gente sabe que quem dava comida ao cavalo era André. André nunca pediu para ninguém dar comida ao cavalo. E assim, a gente sempre achou isso estranho. Mal ela fazia as coisas, imagina dar comida ao cavalo. Mas ela alega isso. E aí, quando ela subiu, ela falou para mim, isso ela falou para mim, que achou que eu estava sentadinho porque os paizinhos estavam balançando e que
viu que ele estava pendurado, aí correu, pegou uma tesourinha de unha, cortou e ele A caiu. tesourinha de unha? Aí ela Foi. tentou reanimar ele, porque é uma zootécnica, vamos chamar assim, é uma pessoa que tem conhecimentos, claro, de bicho, mas de anatomia, tá ali dentro. Ela tentou reanimar ele, chamou ambulância, saiu gritando na rua pedindo socorro. O que ela faz? Ela corta com a tesourinha de unha e faz o quê? Ela telefona, ela disse que ele já caiu desacordado, Mas liga pra quem ela? já caiu morto. Como é que ela E aí sabe? ela telefona para o perito, amigo dela, Ela ela liga pro telefona. amigo, não liga pro 92, o 93, o 90? Não, ela liga para o amigo. Isso Ela me liga lembra para Alexandre esse. Nardoni. Porque os Nardones, ninguém liga para 193. Liga primeiro para o pai Agora, assim, dela, depois o eu pai também dele. não vou ser, eu não sei se funciona numa cidade do interior. Ai, não Eu sei, também não mas sei. pelo menos você sai correndo gritando. Você sabe o número da Santa Casa, você sai, põe no É, carro, da grita, me UPA, ajuda. Porque você não tem a noção de quem encontra uma pessoa morta, ela tem um primeiro também choque de achar que não morreu. Ela fala, não morreu. A mãe, que é o Sandro Dota que matou, a mãe, eu esqueci o nome agora da vítima, meu Deus do céu. A menina já estava morta fazia horas. Ela sai correndo na rua e pega um cara e fica pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer massagem cardíaca nela, porque você tem mais força que eu. E ela já estava morta. Ela negava a morte. Ela não acreditava que a filha tinha morrido. Então você tem o primeiro passo é a negação. Então, assim, ela não tentou salvar, não tentou buscar ajuda, ela só liga para o amigo perito. O amigo perito chega lá e também não. X. ela Não, liga pro chefe, ela liga pro amigo perito, e- ela liga pra prima, ela liga para vários mas não liga para um conhecidos. hospital pedindo uma Não, ambulância. que a gente saiba, não liga. Que a Tá. gente saiba, realmente não liga. Inclusive, o Ministério Público, ele solicitou quebra de sigilo bancário e telefônico, né? Tá Sim. aí sobre. A gente não tem acesso a essas informações ainda. É, e aí ela liga e esse perito amigo dela aí, que tinha, me corrija se eu estiver errado, eu acho que você sabe mais do que eu, Beto. Ele tinha obrigação de preservar a cena, de exigir Claro, ele mais do que nunca, que ele é um perito. Ele é uma autoridade, né? Apesar de não estar trabalhando nesse Qualquer dia, pessoa ele é uma pode autoridade. solicitar que ninguém entre. Porque todo mundo que assiste ao canal hoje já sabe que encontrou para, aqui é local de crime, ninguém entra. Mas um policial militar, um policial civil, um perito, que é um policial civil, ele tem conhecimento técnico, e um perito, então, que faz perícia, fica aqui o convite para o perito também, se ele quiser falar e explicar por que não fez, está aqui, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, a gente entrevista. Mas o perito tem conhecimento técnico, a doutora Rosângela Monteiro. Vai, Deus me livre, isso acontece comigo. Eu ligo e falo, Rosângela, vem pra cá. Ela chega lá e fala, ela vai virar pra mim e fala assim, Beto, você saia daqui porque isso aqui é local do crime. Por mais que a gente. Não tem como. Quando ele chegou, os policiais já estavam lá. Mas assim, eu acho que ele tem a obrigação de falar, não é só recolher o corpo, a gente tem que fazer realmente a Ah, ele perícia. não foi o primeiro a chegar. Ela chega a polícia. Quem liga Não, pra polícia? não. É, é o que eu falei do início, o chefe dela, ao chegar lá e encontrar ela na porta com uma pessoa, ele, antes de entrar, ele não, vou lá chamar os Ah, policiais, daí só que vou ele entrar com os vai e volta, policiais. tá, entendi. Tá. E aí chega o Isso, só vou perito. entrar. Aí depois chegou o perito, o amigo dela. Mas assim, o perito mandou uma mensagem, tá no depoimento, mandou uma mensagem para o grupo dos peritos dizendo que ia ter possivelmente alguma coisa assim, para eles Um irem. local pra ir. Fato é que ligaram e que não apareceu ninguém para fazer a perícia no local, só apareceu uma pessoa para recolher o corpo. E essa pessoa que recolheu o corpo, que virou e viu que ele estava com corte na cabeça e não tinha sangue. E a gente sabe, velho, se você vai fazer um examezinho de glicose, se você sai sangue, imagine um negócio desses É. num tempo Tiro, isso, todo de aquilo, sangue. tiro é meio diferente, mas aqui é uma área extremamente vascularizada. Qualquer cortinho que você Exatamente. tem na cabeça, decote, eu tenho uma cicatriz aqui, por isso, é de sangue absurdo. Então, é muito vascularizada, né? E assim, para mim também foi muito difícil absorver tudo isso, e aí a gente resolveu contratar um advogado. é,
O pessoal disse, não, não precisa, o Precisa. Ministério Público faz isso. E assim, o Ministério Público, eu não tenho o que reclamar. A gente chegou a fazer uma reclamação para o Ministério Público porque não tinha delegado, a gente não conseguia, recebemos a resposta, fomos ouvidos, você está entendendo? O Ministério Público foi assim, surpreendentemente para mim, foi bem eficiente nesse sentido, e a gente teve um retorno bacana. Mas a gente decidiu contratar um advogado para É esse importantíssimo. A intermédio doutora desse Solange treinamento. Beretta, que é hoje, graças a Deus, minha amiga, tá, além de tudo, e ela é grande promotora em São Paulo. Infelizmente, eu acho que o Brasil perde uma promotora daquele calibre a estar aposentada, mas ela sempre fala, como promotora, ela pedia para que a família tivesse um assistente de acusação, um advogado. Porque ele vai ficar no caso, ela tinha outros casos, e ele consegue conversar com ela e falar com a família, explicar, olhar detalhes, ir atrás. Ele ajuda um advogado de família, um assistente de acusação, que na verdade o assistente de acusação é a família, mas a gente chama de assistente Exatamente. de acusação, o advogado da família, ele ajuda no processo para o Então, promotor. aí a gente contratou, assim, foi uma despesa muito grande para minha irmã. Ela estava construindo a casa dela e ela meio que parou a vida dela para, assim, desembolsar não vou dizer que é caro, porque, assim, é um preço bem pago para um profissional que se dedica. A gente não vai diminuir o trabalho de ninguém, mas para a gente que não temos Sim. tantos recursos, para minha irmã principalmente, foi muito difícil, está sendo muito difícil, né? Bancar e custear tudo isso. E aí, o que foi que a gente decidiu? Vamos pedir um laudo de um perito particular, que eu acho até que foi ele que orientou, e vamos ver se realmente foi isso mesmo, ele analisar. E aí, Chama assistente esse técnico. Você tem um assistente técnico, que é um perito particular, mas é um assistente isso. técnico. É, Aí esse perito particular, é isso que você indicado vai ler? não, ainda não. Esse perito que a gente conseguiu indicação do próprio advogado de assistente fez o laudo dele e estava lá. Foi homicídio. E aí ele relata algumas coisas. Aí eu falei, irmã, eu até já pedi desculpa a ele, mas assim, foi o que eu pensei. Vamos pegar outra pessoa, porque vai que esse advogado, de uma certa forma, tem uma ligação e quer estar envolvido, né? Eu pensei isso assim, a gente tenta de alguma forma não encarar a realidade. E aí o que foi aconteceu? A gente contratou outro, que o nosso advogado nem conhecia. Então a gente tem dois laudos, de dois peritos, onde todos eles afirmam veementemente que foi homicídio. E, assim, ele desenha, inclusive, como foi. Como que ele desenha? Como foi? Eu não entendia, porque são duas voltas no pescoço. E eu não entendia como é que a pessoa vai se pendurar com duas voltas no pescoço. Então, assim, quando você se pendura, uma das coisas, assim, que a doutora Rosângela, né, pode até, com mais propriedade, a volta, ela não é linear, assim, ela Não, tem até porque ela irregularidades. O corta peso também. do E você, o corpo, peso do corpo fica um. A aí, tipo assim, Rosângela vai fala o nome. Tem subindo. um nome esse negócio aí, eu esqueci o nome disso. Tem um nome técnico. É. E eu não consegui entender como foi isso. E o dele é assim, Beto, ele é cruzado, né? E aí ele Na verdade, desenhou você como faz foi. assim. Exatamente. Na minha cabeça, eu nunca imaginei isso. E aí, quando ele realmente desenhou o que aconteceu, O que você está querendo eu dizer é o vi. seguinte: quando a pessoa vai se enforcar, ela entra, tem uma corda só tem uma volta que sobe e fica. O dele tem esse cruzamento que é como se eu pusesse uma corda aqui em mim e alguém por trás puxasse. E aí eu Exatamente. fico com os dois vão. Eu não tenho uma coisa, eu tenho dois negócios assim. É isso? Exatamente. É um sulco horizontal e um outro ascendente. Foi esse termo que tá Que é utilizado como eu no próprio puxasse laudo. você. Eu te puxo. Exatamente. Então. Aí o que acontece? A gente tem esses dois laudos aí, onde o perito que a gente contratou, os dois, né? Um indicado pelo nosso advogado, Fabiano Pimentel, muito obrigado por tudo, que além dele atuar como profissional, ele dá um apoio emocional muito grande a gente, dá um conforto. É, e aí a gente contratou esse outro, Dr. Prestes, que realmente foi assim brilhante nas colocações. Irmã, que foi minha irmã que tratou direto, pergunte aí.
realmente ele tem dúvida, não tem, ele tem certeza. E antes de assinar o laudo, ele ainda falou assim, antes de assinar, eu pesquiso com outros colegas. Não é uma coisa assim, ah, fiz, pronto, estou sendo pago, fiz. Ele pesquisa com outros Sim. colegas. E, assim, foi um profissionalismo, assim, surpreendente, outra surpresa, porque tem pessoas que realmente fazem o que tem que fazer porque é E, pago para e fazer, nesse porque gosta daquela sim. profissão. E nesse período ela estava solta, está solta ainda, ela estava como viúva, a polícia já tinha, ainda estava em investigação. Ela sabia dessa mudança que estava tendo para homicídio? Não, ela soube no segundo depoimento dela, onde o delegado, né, colheu o Questionar, depoimento colher o e depoimento. falou que ele tinha um machucado na cabeça e que esse machucado foi produzido em vida, que estava lá o laudo, né, afirmando que foi produzido em vida. Então, assim, ele tentou colher algumas coisas dela, mas ela só falou isso, que possivelmente, falou da briga que ela tinha omitido no primeiro depoimento, e falou que possivelmente pode ter atingido ele na cabeça. Falou que ele arrastou ela para a sala pelos cabelos, e que tem uma mordida, alguma coisa assim, uma mordida. E que nessa região, eu não sei se é ato falho, tem aparelhos de musculação, né? Foi alguma coisa assim, tá escrito lá no depoimento dela. E aí, baseado nisso, e nas outras oitivas, que é um termo até que eu aprendi, que eu nunca tinha nem ouvido, Sim. ele solicitou o luminol, passou o luminol, e aí viu que tinha sinais de arrastamento. Aí fez um inquérito, eu não sei se a sequência é essa, e apresentou, fez um inquérito, eu acho que pede ao juiz a prisão preventiva. A juíza, a doutora Camille, que também saiu do caso, aceitou, né? E aí ele foi lá com um mandado de prisão, não sei como é, e ela ficou presa. Ela ficou presa de maio a novembro de 2023. Ela ficou Ah, ficou presa. até bastante E tempo. pediu vários pedidos de habeas corpus, foram negados, e ela ficou presa esse período. Aí, nesse período, teve outro depoimento, né, também na penitenciária, não me recordo, assim, o que foi que ela falou, não me lembro, assim, o que ela falou. E aí, quando o delegado, ele pede uma reconstituição. E aí também é outro ponto que eu gostaria Ótimo. muito, muito, muito do apelo das autoridades. Então, pede a reconstituição. Aí, a reconstituição ela é baseada em duas etapas. A primeira etapa, ouviu as pessoas que estiveram lá no local. E ouviu também o meu irmão, que Ligou. ligou e ouviu aqui não, aqui não. E aí tem essa reconstituição nesse dia, onde eles ouvem todas as pessoas. Nesse processo da reconstituição, o inquérito já está formado, ela já está presa, e infelizmente todo mundo tem acesso ao processo, né? Ao inquérito. Aí pronto, aí teve essa reconstituição, que foi só depoimentos, e teve uma outra reconstituição que foi simulando com um boneco, simulando com um boneco, para ver se existia essa possibilidade, sim, de ter sido um suicídio, certo? E aí, depois disso, eles fazem o laudo da reconstituição, soma das oitivas do pessoal e soma também com o do boneco. E nesse é um laudo totalmente desfavorável, onde eles apontam que sim, que pode ter sido, certo? E isso me deixa indignada, porque assim, a investigação em si, quem tem que fazer, acho que é o delegado, o A prom- promotor, é. não o perito dizer, ó, foi, Não, não, fulano falou isso. o perito pericia. O perito ele dá o laudo dele em cima do que ele fez, se apontando a possibilidade ou não de um. Ele isso Exatamente. faz o perito. Cabe ao delegado e depois ao Ministério Público, o promotor, analisar todas as provas e confirmar uma denúncia sobre algo. Apesar de você ter me falado que foi feita uma reprodução simulada e que a reprodução simulada apontar que pode ter, ou seja, é uma reprodução que não chega a um lugar único. Eu afirmaria que categoricamente ele
está na linha de. Tá. Sendo que Sendo que? Sendo que a gente sabe que no próprio laudo anterior está lá escrito que que o ferimento foi produzido em vida. O próprio laudo anterior, o médico disse que foi asfixia, e aí ele disse que privação de oxigênio, e ele utiliza inclusive um termo assim, que não pode afirmar se foi suspensão parcial ou total do corpo, ou seja, não se sabe se foi para tá lá escrito, ele, se eu não me engano, ele bota assim, inconcludente o termo, né? É esse que ele usa, né? Aí o Ministério Público ele pergunta se um machucado na cabeça, se teria sangue. O próprio perito responde, sim, teria, mas eu não saberia como quantificar. Você está entendendo? E aí a gente tem esse laudo da reconstituição totalmente desfavorável. E a gente não consegue entender. E aí o que acontece? Nosso advogado, certo? Já está aí, a gente já está com a denúncia na corregedoria do DPT, justamente para eles avaliarem essa reconstituição. É, Tem uma fala de uma pessoa que diz assim: André amava a vida, André jamais, jamais ia cometer. E essa mesma pessoa fala: não, eles não tinham um bom relacionamento com a família. Aí o laudo da reconstrução não bota a fala que essa pessoa está dizendo que André não fazia. Só bota que a família não tinha boa relação com ela. Porque assim, eles fazem o laudo, mas eles são obrigados a botar. Como é que fala? Tipo, Colocar as falas que as pessoas falaram ali. exatamente. Isso, transcrever, essa palavra, É, transcrever as falas. Então a gente vê que tem uma coisa assim, né, nessa própria reconstrução tá lá dizendo, o policial diz, não é, logo quando eu cheguei no local eu vi que o corpo estava bem retinho com as perninhas assim. Isso eu já achei estranho, mas não, ele não bota essa parte no laudo final da reconstituição, entendeu? Então a gente vê que tem uma tendência a colocar só coisas sim. desfavoráveis. Vocês estão pedindo uma nova reconstituição, é isso? Não, a gente não chegou a pedir nova reconstituição, não. Tá. O que eu sei de concreto é que sim, tem uma denúncia na corregedoria do DPT de Salvador e que a doutora Graça, que é uma excelente profissional também, não, ela já está investigando isso aí para ver o que aconteceu. E assim, quando a família foi entregar essa denúncia, a família só pediu, eu quero que você analise aí, acabou, e pronto. Eu não quero julgar se foi, se não foi. Eu quero que analise aí esse laudo aí, se existe sim essa possibilidade Tá. Ela de ficou tá, presa até novembro. Por que ela sai? justamente por causa desse laudo da reconstituição. E Entendi. com toda a competência da juízo, né? Porque realmente foi um laudo altamente desfavorável. Mas assim, a gente não pode desconsiderar a questão que a gente tem um áudio dela dizendo que tinha sangue, a questão que ninguém viu sangue no local. A gente não pode desconsiderar esses fatores que realmente são importantes. Mas a denúncia é pelo quê? O que o promotor denunciou ela por o quê? Não entendi, Beto, O desculpa. promotor já denunciou ela por homicídio por o quê? Sim, sim, sim. O Já promo... ela realmente é acusada. Ela Ela está é como acusada. ré. Ela está como acusada, Como o sim. quê? É homicídio qualificado? Homicídio, homicídio, Tá. homicídio, Já foram homicídio. feitas as audiências de instrução? É isso, a gente teve duas audiências. A primeira audiência, ela permaneceu presa. E na segunda audiência, que tinha esse laudo da reconstituição, que foi apresentado, aí ela recebeu a liberdade Não, não, mas provisória. eu digo, a audiência de instrução é quando começa, o promotor denuncia. Fala, olha, minha Isso. denúncia é por homicídio. Aí, em caso de homicídio, o juiz tem que pronunciar. Então, aí o Não houve a juiz... pronúncia. Então, não houve a pronúncia, mas já houve, assim, aquelas audiências que chamam audiência de instrução, que é ela dar um novo depoimento, os testemunhas darem novos depoimentos, o delegado... Sim, sim. Essas audiências já foram feitas, de Já foram instrução, feitas. não na delegacia, no Ministério Não, Público. no fórum, Quando exatamente. foi Já teve isso? essa audiência. Então, se eu não me engano, foram duas.
em outubro e novembro, não Tá. lembro de E cabeça. o juiz Em ainda não novembro foi a pronunciou? última. Não, está no processo de alegações finais, alguma coisa assim, Entendi. onde eu não entendo muito bem, mas assim, estão juntando tudo, Sim, é porque certo? daí o juiz vai pegar, vai olhar aquilo tudo ali e vai falar: eu pronuncio ela por homicídio ou não pronuncio. Exatamente, Ele pode exatamente. até devolver falando assim: olha, faltam provas, falta mais materialidade. Quanto não tiver essa materialidade, eu me nego a pronunciar nada. Volta para a estaca 1, que é na investigação. Doutora Solange Beretta, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas é mais ou menos isso que eu entendo. Então, assim, você está nessa espera da pronúncia do juiz. Exatamente. Estamos nas alegações finais. O Porque promotor, ela não ele, confessa. ela não, na realidade, na reprodução simulada, ela não foi. Nem no dia dos depoimentos, nem no dia do boneco, né, que estava com o boneco, ela não foi. Nessas audiências de instrução que você falou, todas as duas ela se recusou a falar, ela não falava, né, nas audiências ela optou por ficar calada. E é isso aí, Tá. basicamente isso. Aí o promotor até saiu do caso, a doutora Rafaela Carvalho. Quem está agora com a gente é o doutor Fábio, se eu não me engano. Mas quem iniciou foi a doutora Rafaela. Muito obrigada, doutora Rafaela, doutor Neto também. Então, aí eles questionaram alguns pontos específicos, né, nessa reconstituição, que tipo assim, por que não tem o depoimento do Murilo, nosso irmão, que estava lá na reconstituição? Você está entendendo? Que é a nossa única testemunha que ouviu aqui não, aqui não. Por que não está o Murilo? Ele também questiona assim que alguns termos técnicos, né? Que é aquilo mais ou menos que eu te falei, que se tem suspensão, vai ter a gravidade, alguma coisa assim, eu não entendo. E aí, Sim, nesse ponto, eles até respondem e diz que não pode afirmar com propriedade, eles usam um termo assim, né? sim. Ou seja, eles já estão mais flexível aí em relação a isso aí. E assim, eles, de uma certa forma, o DPT, eles considerou toda uma investigação que o promotor está fazendo a nível de sigilo bancário. E a gente está questionando o que foi que aconteceu quando essas pessoas chegaram. É o que aconteceu antes. Você está entendendo? Se Sim. realmente Os teve celulares briga. deles foram periciados, o celular dele, o celular dela, para ver as conversas Sim, entre eles. O que foi visto? O que foi encontrado? a gente ainda não sabe, Ainda não porque tem. por conta de muitos acessos, e acho que por ela ter alegado essa questão de agressão, agressão essa que nem as pessoas mais próximas dela nunca viram nenhum tipo de agressão física, por conta disso, a juíza colocou em segredo de justiça, né? Tá, E aí a gente não tem acesso a muita coisa. entendi. Mas o seu advogado tem. Aí, O seu advogado consegue ter. No caso, sim, consegue. porque então foram periciados. Isso é importante que vai mostrar a rotina do casal, se tinha briga, se tinha amante, se tinha motivação, porque dentro ainda na motivação da morte dele por ela, sendo ela se for uma assassina, a motivação ela ainda não é encontrada tanto, né? Porque é mais uma briga, mas sei lá, pode ter sido então talvez o celular traga grande motivação. Ele tinha seguro de vida, por um acaso? A gente não sabe, mas assim, eu até pensei nisso. Teoricamente, se eles tivessem um seguro de vida, quando não Não dá, dá. não dá, é verdade. É. Você tá entendendo? Eu até pensei nisso. Só se fosse uma Aí, morte. Então, se ela tivesse, se fosse uma motivação financeira, é impossível, porque ela vai perder. Sendo um suicídio, ela não vai ter mais nada. exatamente. É. Então a gente vai Mas fato acompanhar. é, a gente não, a gente sabe que não foi. A gente tem aí laudos técnicos, inclusive os particulares e o primeiro que foi realizado, né, pelo médico que fez a necrópsia, né, com todos, pontuando todas essas Sim. questões. O próprio laudo diz que foi restrição de oxigênio, privação de oxigênio, né? Agora que ele não pode afirmar se foi ponto Foi. parcial ou Sim. totalmente ou parcial, né? Tudo isso tem lá escrito. Ele mesmo afirma que teria sangue no local e não foi encontrado sangue no local. Então, tudo isso aí é preciso ser analisado. E outro ponto importante também foi feito também, porque de repente usou alguma substância, né? A gente não sabe. Foi feito essa Essa coleta de pesquisa, sangue dele. essa Ele tinha coleta o de quê? sangue.
Só foi identificado álcool, 18 miligramas, alguma coisa assim, decigrama, não sei, 18, que é considerado um nível muito, muito alto, né, de álcool no sangue, e que, assim, que inviabiliza até uma pessoa se pendurar Fazer todo esse botar- esforço. Exatamente. Então, assim, Tá. tem várias coisas aí que Ele precisam se ser analisadas. pendurou onde, segundo ela? Onde que foi que ele se pendurou? Eu Numa esqueci. corda de varal retrátil. Ah, é uma quase varal retrato, mas onde? Na No chuveiro? varandinha, Ah, uma tá, na própria varanda, varanda. na varanda, aí subiu no balaústrozinho, e aí se Se pendurou. pendurou e foi. E- A gente vai continuar acompanhando o seu caso. Quando sair a pronúncia, nos avise, por favor, para a gente continuar acompanhando. E eu queria te perguntar uma coisa: quando você encontrar o seu irmão, ou se você encontrasse o seu irmão, o que você falaria para ele? eu falaria para ele? Eu falaria, valeu, valendo. Apesar de tudo, foi muito bom ficar com você, né? E assim, ele deixou exemplos na família, e tanto bom, né? Como ele como pessoa, e do que a gente não deve fazer também, né? Ser tão submisso ao ponto de perder a própria vida. Sim. De uma certa forma, ele tinha muito álcool no sangue, e isso também, digamos, inviabilizou qualquer tipo de defesa. Ele não tinha sinal nenhum de defesa, na perícia que foi realizada. Ele deixou muitos exemplos bons. E, assim, um dos motivos que eu estou aqui, que eu falei no início, é que eu preciso, eu quero que infelizmente, isso que aconteceu com meu irmão, ajude outras pessoas. E esse canal é de suma importância em relação a isso, não só para você Obrigado. reconhecer relacionamentos abusivos, mas também de profissionais. Porque se tivesse acontecido a perícia na casa, no dia do acontecido, nada disso Muita estaria. coisa estaria diferente, com certeza. Isso, eu até, se eu não me engano, Beto, teve uma entrevista sua que eu não sei se foi um médico, alguma coisa assim, que aí foi tudo muito rápido. Cada um fez seu papel e aí descobriu que ele recebeu uma visita de não sei quem, que essa pessoa que levou não sei o quê. Quer dizer, as câmeras de segurança pegaram, tudo isso. Então, assim, é só cada um fazer o que tem que ser feito. É o Não, papel tendo dele. câmera de segurança na casa, não olharam as câmeras de segurança da casa, não foram nas câmeras de Na segurança frente da do. casa tem uma arena. Ninguém olhou. A gente teve uma dificuldade muito grande, do delegado da comarca de Itajibá. A gente teve que pedir apelo a Engenhoquer. Você está entendendo? Então, assim, tudo isso prejudicou e vem fazendo a gente Sim. sofrer um ano de sofrimento. E, assim, a gente não quer ser injusto com É, ninguém. as A gente primeiras horas são tem fundamentais, porque ali ainda está fundamentais. tudo muito fresco. Eu achei que você fosse É, falar pro seu irmão eu te amo, se você encontrasse com ele. Você falou que você ainda não aprendeu a falar te amo. Tem que falar. Liga para sua mãe quando terminar aqui, já fala eu te amo para ela, fala eu te amo para suas filhas, fala eu te amo para quem você amar, porque é importante a gente falar. Quando a gente fala eu te amo, a gente dá importância para o outro do que ele tem nas nossas vidas. Então, teu irmão sempre mostrou a importância que vocês têm na vida, tinham na vida dele. Mas que bom que é por isso que vocês estão lutando. Fabiana, eu fico muito constrangido, eu fico muito consternado com vocês. É muito triste perder um irmão tão jovem, com tanta vida, com tanto amor. Mas que bom para ele que estão aí com vocês lutando por ele. Não é? Pelo menos a voz dele não se cala. Roberto, eu agradeço mais uma vez. Parabéns aí pelo seu trabalho. Peço até desculpa se em alguns momentos eu me exaltei, faltou a Imagina, foi palavra tudo certa. ótimo. Não tem que pedir Mas desculpa de assim, é nada. tudo muito difícil reviver isso. E eu sei assim que para você, por mais que você não conheça, você se solidariza com isso Sempre. tudo. Fico muito feliz também quando eu vejo assim que não só você, como toda a sua equipe, consegue, digamos assim, superar essas tristezas, porque é uma tristeza, né? E ter momentos de alegria. Sim. Eu vi, se eu não me engano, foi o aniversário do Sal, e aí você até brincou um pouquinho, e aí, doutora Rosângela? Então, assim, são exemplos, exemplos mesmo que a gente, nos seus diálogos, Sim. nas suas conversas, a gente aprende não só sobre identificar pessoas, não só sobre como os profissionais têm que agir de forma competente, mas também, assim, da gente, como ser humano também, se colocar no lugar do outro, tentar ajudar. E, assim, eu torço muito que você tenha um canal.
não um canal, um programa mesmo, certo? Um programa aberto, porque assim, a sociedade, infelizmente, está ferida. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Antigamente eu achava que era só nos filmes, mas Não. assim, é uma realidade triste, triste mesmo, que a gente está vivendo uma sociedade doente e serve de alerta e salva vidas. Seu canal salva vidas. Muito Muito obrigada. obrigado, Fabiana, muito obrigado. Um beijo grande, um beijo para sua mãe e a gente se fala em breve com certeza. Um beijo. Beijo, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.